seja bem-vindo a mais um episódio do Bragas Cash, um podcast dos irmãos Braga, eu, Douglas e meu irmão Marcos. E hoje o convidado da gente, infelizmente, é uma pessoa que eu fui completamente contra, mas é realmente um desprazer, eu não gosto nem de ser visto, nem ser marcado no Instagram perto dessa pessoa. Eu não quero realmente nenhuma relação em tudo que ele falar, que é realmente só o que ele pensa, não tem nada a ver com isso, né? Não quero nenhum processo, não quero ser cancelado. O Josué dos Santos. Ele já começou o cancelamento, né? Assim, eu cancelaria você. Realmente Vamos aproveitar essa onda de cancelamento e já vamos assim começar cancelando. Assim, a minha ideia justamente com esse podcast é essa. É cancelar todo mundo da internet, só eu ficar falando. Perfeito. Porque aí eu acho que seria um mundo ideal. Perfeito. Todo mundo tá pensando assim. Ah, sim, eu sempre, as pessoas concordam comigo. Se identificam, né? Ou seja, seja bem-vindo. Valeu. Né, um amigão de longa data aí. Tem vinho, tem queijo e tem café, que as coisas que você come todo dia, né? As coisas que você come todo dia. Tradicional. Saúde. Saúde. Aqui, bicho. Prazer, José. Realmente. Bom, pra começar, a minha primeira pergunta, que na verdade é a única pergunta que eu tenho pra te fazer, é por que você não tá tocando sax erudito ainda? Essa é uma boa pergunta mesmo, cara. Porque assim, desde o primeiro momento que eu ouvi sax erudito, eu fiquei encantado. Desde o primeiro momento. Eu acho que eu não acabei não ficando próximo desse ambiente pelas situações mesmo que foram se apresentando, né? Mas eu sempre ouvi, sempre curti, eu conheço o histórico, conheço, enfim, a série de coisas. Nunca peguei uma peça para tocar. Eu me contento só em ouvir os grandes músicos que eu gosto. E eu tive uma tentativa, assim, que foi uma situação curiosa, quando, nessa época de banda jovem, Orquestra Tom Jobim e tal, eu comecei a fazer tudo quanto era teste fazia, né? E eu fui fazer o teste da banda jovem. E na época eu estudava com o Demétrio. Então, como aluno do Demétrio, você tem que usar o Cloud Lake. Cloud Lake. Assim, não tinha outra, né? E eu usava, claro. Imagina, é o único professor que eu tinha, né? E na época nem era uma questão mesmo usar qualquer tipo de equipamento que ele recomendasse. Aí eu fui fazer o teste na banda jovem. Aí tava o Milton. Aí eu toquei. Aí ele foi drástico, assim, falou assim, pra tocar erudito tem que mudar a embocadura e a boquilha. Foi a minha passagem mais próxima, assim, do erudito. Mas faltou um pouquinho de maturidade, porque eu poderia até negociar, falar, por exemplo, que eu tinha vontade. Poxa, mas professor, eu tenho vontade, eu trocaria a embocadura, eu trocaria o equipamento, né? Mas foi o mais próximo que eu cheguei. E aí depois, as questões profissionais mesmo foram acontecendo, a própria Orquestra Tom Jobim, e aí essa coisa ficou um pouco longe, assim, né? Mas, enfim, eu não digo que um dia eu iria por esse caminho, porque eu tenho respeito, né? Bom você tem. Tem uns caras que não tem. Mas eu acho sensacional. Assim, muito. Sabe que quando eu entrei na banda jovem, eu usava uma Cloud Lake. Porque na igreja... Esse fato eu não sabia. A igreja que a gente aprendeu a tocar, não a igreja que a gente aprendeu a tocar, mas a igreja que a gente frequentava ali, na época meu irmão ele trabalhava na Scavone, e aí pintaram 2 boquilhas Cloud Lake lá. E aí o papo que chegou pra gente falou assim, essa é a melhor boquilha do mundo. Aí eu falei, eu quero essa boquilha. E eu tinha uma Cloud Lake. E eu lembro que a banca do ano que eu entrei era o Mané Silveira. Era o Mané e a Mônica. E eu toquei o Dom Giovanni do Closet completo. Sim. O Dom Giovanni do Mozart ali. Eu tocava e falei, acho que isso aqui sai. Aí eu entrei. Mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo lá. Eu vim direto da igreja. E nesse ano, eu não entrei na EMESP. Caraca! No mesmo ano. Não foi aprovado. Você tinha o quê? Uns 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu fiz a prova do EMESP 3 anos, e na época não tinha sax erudito, só tinha popular. Eu lembro uma vez que eu fui fazer a prova, com um boné que acho que o Marcelo tinha me dado, o Martins, e tava escrito assim, jazz. Eu fui fazer a prova, eu gostava daquele boné. Eu fiz a prova, tava o Mané, a Paula, eles não
Não passaram, não. Eles não gostaram muito de jazz. Aparentemente. Eu fui entrar também na ULM na terceira tentativa. E como suplente ainda, assim. Caramba. Na Tojubim a mesma coisa, na orquestra. Eu fiquei de suplente. Mas você já estudava com alguém ou não? Você veio... Não, eu estudava Era na Casa da igreja Música de também. Diadema. Mas tinha professor? Tinha um professor. Ah, então. Era um professor que me encaminhou bacana, assim. Ele era clarinetista também, tocava sax, mas me deu uma encaminhada boa, assim. Mas não sei quais que eram os critérios na época, né? Eu lembro, eu conheci um cara, você deve ter conhecido, o Silas Paranhos. Sim, eu toquei na banda jovem com ele. Então, ele me falava que ele tocava com um pouquinho de metal. É? Então eu falei, acho que isso vai ser um problema, Claudio Lake, né? Mas Mas acho que... Exatamente, né? Mas aí... Mas as coisas são como são também, né? Porque, enfim... Isso é profundo, isso é profundo. O Josué, ele é... Porque você fica pensando, né? Pô, hoje em dia eu penso e falo, pô, que pena, né? Teria sido muito legal. Mas cada um tem uma história, não adianta, né? Sim. As coisas vão acontecendo como tem que ser. Claro, se você faz sua parte também, né? Tem gente que fica esperando, sentado, né? E não produz, não estuda, e fica esperando acontecer. Mas não era o caso. Eu tava me virando ali, com a formação escassa que tinha na época, né? Porque assim, aqui, falando de... Acho que por um tempo o saxofone clássico também era assim, né? Não tinha uma formação, né? Mas hoje em dia ainda tem alguns... Dá pra recorrer a algumas fontes, né? Dá. Não é A tinha internet, ninguém, né? A internet... Não, mas eu digo assim, você foi atrás do Gilson. Tem algum lugar, um farol, né? Tinha. Mas aqui nunca teve, assim sempre teve músicos do popular, no saxofone, muito bons, que conseguiram um resultado bom através de muita tentativa, erro e acerto. Mas não era uma coisa organizada, assim. Então você vai estudar, né? Imagina, o Vitor Alcântara foi o primeiro aluno do Proveta. Imagina o Proveta, né? Com todo aquele universo pessoal dele. Imagina uma aula do cara, né? É passar, ainda mais antigamente, né? É passar muito... É muito difícil essa coisa de dar aula, porque você não pode passar o seu universo pessoal, a maneira como você se resolveu para o aluno. Você tem que entender o universo do aluno. Sim, você tem que decodificar o conhecimento. Entendeu? Se for, por exemplo, um amador ou um aluno que está querendo se profissionalizar, não importa. A informação ela tem que vir clara, assim, né? E a gente nunca teve isso. Então até hoje, assim, depois de tanto tempo pesquisando, correndo atrás, fazendo aula com gente de fora e tal, eu ainda corrijo questões da minha formação. Eu também. Até hoje, isso. O meu primeiro professor foi o Milton. Que foi esse pessoal assim, da época do Milton, do Marcos Pedroso, o pessoal da banda do estado ali, que fizeram um baita movimento assim, em Tatuí aqui. Eles foram muito nesse movimento, assim, se achando, ouvindo o disco, procurando aquelas informações, porque de fato não tinha um professor aqui, tinha o Gilson em festival. Uhum. Em festival não é a mesma aula, né? Em festival você... Eu vejo, assim, eu imagino, né? Quando eu vou dar aula no festival, eu evito mexer em questões técnicas do aluno. Uhum. E tento ajudar com o que ele tem ali. Que se ele fosse estudar num curso regular comigo, eu ia mudar. Ia ter que mudar algumas coisas para conseguir chegar no resultado que eu espero, né? Uhum. Mas aí eu fico imaginando assim, eles construíram desse jeito. E essas questões de base eu tento rever até hoje, assim, eu fico sempre, né, sempre vendo, eu lembro, assim, das vezes que eu viajei para fora, eu sempre gostei de ver aula, mas principalmente aula de criança. Sensacional. Porque aula de criança que é o... Porque sabe o que eu sempre pensava? Que eu não sei se no popular é assim também, se no jazz acontece assim, mas por exemplo, aqui tem as escolas, assim, tem conservatórios, faculdades. Aí de uma turma de 10 alunos, 3 tem uma média, uns tem muita dificuldade, os outros vão bem, e tem uns 2 que são excelentes. E tem, assim, e aí a média é sempre assim também, tem uns 3 que tem um som bonito, o resto do som não é muito bom, e é o mesmo professor. Uhum. Aí quando eu olho pra fora, sempre, todos os alunos têm um som bom. Você olha, todos têm um som muito bonito e tocam... As peças que, às vezes, aqui só o que está tendo destaque está tocando, todo mundo está tocando lá, assim, dá conta de tocar aquilo. E aí eu sempre fiquei perguntando assim, porque aqui eu pensava assim, o cara tem uma facilidade.
Aí quando eu via fora, eu falei, pô, mas não pode ser a água dos caras que é diferente, é a base, que aqui o pessoal está estudando. Eu posso estar errado, mas assim, eu acho que isso tem muito a ver com a referência, sabe? Quando você pega, ao meu modo de ver lá fora, por exemplo, o estudante ele já vem com uma você vai falar de jazz, por exemplo, e vai nos Estados Unidos. Esse cara ele já vem com uma referência cultural do tipo de som, de como as coisas têm que soar, entendeu? E é diferente daqui, onde o cara, quando ele entra no conservatório, por exemplo, a maior parte da referência ou veio de uma igreja ou de uma banda, e não tem uma referência de estilo que já vem implantada. E isso ele vai aprender a construir, você vai ver, chega um ponto que os sons são bons, né? São diferentes um do outro, mas cada um acha uma referência, mas não é uma referência que, não sei se estou sendo claro, mas que vem de berço, né, praticamente. Posso estar errado, não sei. Eu sinto assim que não tem o beabá, não tem um ABC, sabe? Por exemplo, eu tenho referência assim de pedagogia do saxofone, pessoas que, enfim, eu conheço muita gente, porque eu realmente pesquiso há bastante tempo. Mas os principais assim são o Joey Allard, o Larry Till e o Eugene Rousseau. E o Eugene Rousseau um pouco, assim, ele tem os livros, né? Então eu fui comprar os livros, toda vez que eu viajava, eu buscava os livros, ou eu comprava na Amazon um livro. E aí tem um livro dele que é bem conhecido, que é o High Notes, mas eu vi que tinha um outro, assim, pequenininho e tal, que é um livro editado para, tipo assim, aula de high school, sabe? Sim. Onde tem um professor genérico, é um professor que toca tudo, toca clarinete, e aí tem um método ali que é para orientar quem é saxofonista. Isso aí, na década de 60, 70. Tem a foto lá de como é a embocadura. Como não é embocadura, tem lá a foto. Década de 60, 70. Sim. Assim é errado, assim é certo. Postura, assim é errado, assim é certo. Sabe? Então, assim, muitas dessas pessoas, por exemplo, os músicos de jazz que a gente ouve, muitos deles começaram nesses núcleos. Entendeu? Eles já começaram encaminhados dessa maneira, né? Então, quero tocar saxofone. Não, primeiro vai fazer uma aula de clarinete, vai entender outras coisas, sabe? Então, desde o comecinho, quando a música começa, quando as pessoas começam a música, já é de um jeito organizado, minimamente organizado. Aqui não tem isso. Você pega profissionais que têm uma postura péssima, sabe? Que não, assim, tem problemas em algumas regiões do instrumento, sabe? O som é desequilibrado. O que eu estou falando aqui não é nem uma crítica, é uma constatação de que falta base, sabe? Falta o básico, assim, né? Então, eu tô sempre colando nessas referências. O Eugene Rousseau é uma referência ótima, até porque eu consigo, dentro da metodologia dele, ter um som que também é de acordo com os ambientes que eu toco, né? Porque tem muita diferença nesse sentido, né? Escolha de equipamento e tudo mais. Mas falta muito. Mas esse lance do clássico, do saxofone clássico, ele está fazendo parte de um pedaço da formação do saxofonista popular, e assim, aí é do meu lado, né? O clássico eu acho do caralho que isso esteja acontecendo. Porque o resultado realmente é efetivo, assim, você percebe a diferença no resultado final. E isso, principalmente porque isso já acontece em outros instrumentos, né? Por exemplo, se o cara vai tocar piano, ele vai aprender, ele vai tocar coral de bar, vai pegar livro de técnica, aí ele vai começar a fazer improvisação. O trompete, mesma coisa, meu irmão toca popular, eu sei todos os métodos de aquecimento de decorde de trompete, assim que ele ficava fazendo, aí o arbano, vai tocar o arbano, não sei o que, o sax, eu sempre senti que eu sentia isso faltando aqui, assim, sabe? Então o pessoal, vou tocar o closé. Mas ele toca com linguagem que não tem nada a ver com o que está sendo pedido ali, é sempre dando um jeito na questão técnica, assim. E aí tem uma coisa que aconteceu recentemente, quando lá no EMESP, que você dá aula, que teve a Big Band da escola que foi para Juilliard, né? Foi para Nova York, não foi isso? Isso, foi com o Daniel
Isso. Tiveram vários intercâmbios, esse de Big Band foi o Daniel, o que eu fui foi com o septeto. A Big Band da escola foi montada por alunos da escola, né, que fizeram a prova. E no resultado da Big Band, assim, dos alunos que foram, no naipe de saxofonistas que tem 5, se eu não me engano 4 tinham tido no início da música erudita. Ou tido contato com essa metodologia em algum momento. Então eu penso que numa escola, que não sei quantos alunos tem no MESP, deve ter muitos alunos de sax. Sim. Ter esse resultado, os que estão conseguindo esses resultados mais altos, né, de mais desenvolvimento, ter tido isso na formação, para mim é uma prova de que funciona. Não só sax, né? Você falou do Daniel, o Daniel é um cara que ele tem uma formação clássica, né, bicho? Tipo, e os alunos dele também, ele aplica toda essa, como fala, essa base, né, de fundamentos, que não é nem de clássico, base. É instrumento, base, né? é Instrumento, né? Clássico. Acho que a gente às vezes confunde, falar toca erudito. Tocar método não é tocar erudito. Tocar método reto, articulando certo, com a nota no lugar, sem bend, sem efeito, sem nada, não é tocar erudito. É fundamento, é base. Né? Exatamente, é o básico, né? Eu acho que o popular e o erudito, eles se dividem no repertório. Na hora que, putz, agora eu toco erudito e aí você vai estudar o repertório clássico, entendeu? Toco popular, pô, você vai cair pro repertório popular. Instrumento é instrumento, bicho. Dependendo do gênero que você toca, a base, o fundamento é o mesmo. Não tem... Mas a gente tem um problema muito grande. Eu vou falar só dos saxofones, que tem mais propriedade, porque eu convivo com todo mundo, enfim, eu observo essas coisas há muito tempo. Existe uma cultura de que, para você ter o som popular, ele pode ser sujo. Essa coisa que o som bom popular é vintage no saxofone. Você tem que ter o sax vintage, tocar com aquele tanto de ar também, sabe? É como se você fosse sei lá, como se fosse um profissional que trabalha dirigindo com carro, assim, sei lá, um motorista de Uber, e tivesse um Mustang 78. É tipo isso, sabe? Sim. Por quê? Porque o som do motor é legal, é bonito, mas assim, na prática não acontece. Onde estão os graves do instrumento, né? Toca os graves, consegue tocar os graves MF, né? Não sai, porque a cultura geral, não, mas popular tudo bem. Eu acho que esse paradigma precisa ser quebrado, assim, sabe? Essa coisa, claro que a gente precisa se aproximar do clássico, a gente precisa se aproximar de tudo, a gente precisa ampliar a visão, e quebrar esses paradigmas bobos, assim, que são limitantes. Sim. Sabe? Limita, assim. Não tem problema nenhum gostar. Eu gosto, adoro ouvir que tem esse som, isso não é um problema. Sim. O problema é que é uma hegemonia, assim. Acham que é assim que é legal, entendeu? A nota de corte é por aí, né? Não tem outro jeito de olhar o tocar o instrumento que não seja esse, sabe? Então, isso que você está falando é muito legal, porque realmente, eu na IMESP, né, a gente tem um volume grande de aluno e uma rotatividade também, então muita gente passa por lá, né? Vai para outra escola, muita gente, hoje em dia os alunos têm ficado muito pouco, porque tem tido oportunidades muito legais de ir para a faculdade, né? Isso é incrível, mas aí tem uma movimentação muito grande. Então eu vejo assim, quando chega um aluno que tem uma formação boa, que vem, por exemplo, do guri, você fala, caramba, sabe? Vai dar para falar muitas outras coisas, mas que não seja a base, né? E aí a minha ideia, o meu desejo, é que um dia isso não seja um assunto mais. Que assim, que não tenha tanta barreira na questão da maneira de olhar o instrumento. É claro que é diferente você tocar o clássico e tocar o popular. A gente não pode generalizar. Mas não pode ser tão distante mais, sabe? Não pode ser assim, que para uma pessoa ter um resultado legal no saxofone, ela tem que ter passado pela escola do clássico, sabe? Isso precisa ser mudado. E ao mesmo tempo, essa vivência do popular, essa vivência da improvisação, ou às vezes eu gosto de mudar os nomes também, né? Quando a gente fala improvisação já vem um balãozinho aqui falando o que é improvisação, né? Mas é essa coisa de criação, essa coisa porque a criação musical era um dos pilares da formação musical, né? Então você parar, compor alguma coisa, né? Sim. Improvisar, criar musicalmente ali, ela precisa acontecer também. Então eu desejo muito que essas paredes sejam quebradas nesse sentido, porque todo mundo ganha muito, né? E lá fora a gente já vê isso, né? Tem escolas que acontece no clássico, no caso
essa coisa da improvisação, nossa, como faz falta, cara. Mas, por exemplo, em concursos, os concursos top de linha, assim, de sax, quando tem, eles sempre pedem Bach. Só que eles pedem que você faça a sua transcrição de Bach, com as suas articulações, aí você escolhe a tonalidade, Olha, então você tem que fazer. Então qualquer candidato ele vai ter que agir, assim, fazer uma transcrição não é fácil, não é só pegar e transpor ali, você tem que fazer um negócio de violino funcionar no sax. Espetacular. E é muito complicado fazer isso, né? E em alguns concursos também, esses concertos tradicionais já com Glasnost, Bach, eles exigem que você traga a sua própria cadência. Você não faça cadência escrita. Que incrível, cara. Porque era o que se fazia antigamente, não no saxofone, né? O saxofone entrou no final da coisa toda. Sim. Mas antigamente em concertos, os solistas faziam a cadência. Né? Era o momento do cara improvisar. É isso, disso que se trata, né? Dele criar, dele explanar a visão dele ali. Então tem um disco que você deve ter ouvido do Branford Marsalis, que ele toca o concertino da câmera do Jacques Ibert, que ele improvisa a cadência. Que é super antigo esse disco, Sim. ele já estava ligado nisso aí. Né? Ele já faz uma cadência toda improvisada. Acho que o Winton também tem cadências dele, Sim, né, escritas, sim. né? Porque é um negócio, assim, né? Eu acho que falta muito no músico clássico isso, assim, de ouvir uma música e se permitir criar dentro dela. É um lance de se autorizar mesmo. Não se autoriza. Isso é muito complicado no meio, parece uma bobeira, mas é muito sério. E faz toda a diferença. Eu obviamente, eu acho que um cara assim, vou criar, eu não sou compositor. Mas óbvio que não é. Não tem nada a ver com ser compositor, tem a ver com ser músico. Sim. Né? Porque como que eu vou chegar no nível de ter a minha voz no instrumento se eu não crio? É impossível. Uma coisa, e assim, no popular, que tem o costume o músico tá sempre em contato em gig, que tem improvisação, o cara pega um chorus, fica improvisando ali. Ele é treinado a criar, né? Ele é submetido a isso, no treinamento dele. Esses músicos que fazem isso, mesmo assim já é difícil desenvolver uma própria voz. É um período de busca imenso, assim. Aí imagina no outro lado que não faz isso, mas aí ironicamente, você só ouve os músicos que têm a sua própria voz. Olha que loucura, né? É uma loucura. Sim. Então... Pois é. Me parece que é uma parte que não é cultivada, assim, né? Eu gosto de falar de uma questão de alfabetização musical, que é a maneira como a música é colocada para você. Então, por exemplo, tem muito isso nos instrumentistas de sopro, tá mudando um pouquinho, mas sempre foi muito tradição fazer tudo lendo, né? Então, lembro que ia estudar os métodos, fazer a escala da rotina ali, é tudo lendo, né? Você tem que abrir o método, né? Então, eu acho que as escolas precisam promover isso, assim, sabe? Essa coisa de você tocar mais de ouvido, ou então ser mais criativo dentro do estudo, né? Ó, tá aqui o livro, tá aqui o método. A proposta, ele tá escrito assim porque ele tem essa proposta. Será que você consegue ser criativo ao ponto de fazer do seu jeito, seguindo a proposta também, sabe? Porque isso... Criar os seus exercícios, né? Isso é muito... Porque a gente tá falando de tirar a música do papel, de tirar a música da matemática em si ali, né, do pentagrama e transformar, e fazer ela como ela é mesmo. Porque você falou, as pessoas que a gente gosta de ouvir, a gente ouve isso, né? Eu lembro uma vez ouvindo o Nelson Freire tocando Debussy, ele tem um disco lindo tocando Debussy, a sensação que dá é que não é do Debussy, é dele. Ele consegue, né, fazer a música de um jeito que você fala, caramba, é um Debussy mesmo? Essa cadência não né? Consegue transformar isso em música. Eu acho que isso é um super desafio, e um desafio maior ainda aqui no Brasil, onde o que é louvado são alguns outros critérios, sabe? Então é você ser virtuose, é você tocar a nota mais aguda, tocar a nota mais rápida, né? Ainda, de maneira geral, a gente vive nesse estágio meio infantil, assim, né? De o que agrada, o que chama atenção, quem tem mais views, quem tem mais seguidores é quem tem esse tipo de conteúdo, né?
não é uma crítica a ninguém isso, de verdade, não é uma crítica. Mas a gente precisa se perguntar por quê, né? Tem outros jeitos de se fazer música, né? Sobre uma questão de fazer música, né? Ainda entrando nessa questão de linguagem. A gente falou muito do erudito, do popular. E nessa questão acadêmica, por exemplo. É uma questão que eu vejo, não digo que é no Brasil, assim, mas acho que tipo São Paulo, no Rio também, que assim, a gente tem, para o estudo da música popular, a gente tem como base o jazz. E assim, eu acredito, cara, não tem como você trabalhar improvisação sem ouvir, sem tocar jazz. Ponto. Independente do... Você vai fazer qualquer estilo de música. A base para um estudo de improvisação é jazzística, entendeu? Mas, por exemplo, eu vejo que falta um pouco, porque você vê que os estudantes mesmo, e até boa parte dos profissionais, conhecem muito sobre jazz, e pouco sobre o que é nosso. Uhum. Entendeu? Eu mesmo, se for falar de disco, eu sei falar mais de trompetistas, de músico de jazz, de álbum de jazz, de formação do disco tal, X, de jazz, do que de música brasileira. Uhum. E aí a gente vê, por exemplo, aí volta naquele assunto, né, que a gente falou da estrutura, você pega lá fora os caras fazendo jazz, só que é a cultura dos caras. E a gente, em certo ponto, por mais que precise da base jazzística, a gente anula um outro lado que é nosso. Uhum. Ainda mais tipo nas escolas que são brasileiras, né? O que você acha disso? Você acha que não tem nada a ver também? Você acha que tem nada a ver? Não, eu acho que é um assunto super pertinente que a gente conversa de vez em quando sobre isso. Eu acho que assim, todos os grandes mestres em todas as artes, eles deixaram exemplos muito claros assim de que para você conseguir criar uma obra, enfim, ter uma manifestação artística relevante, você precisa ter uma cabeça universal, né? Só para ficar aqui na música brasileira, Moacir Santos, Hermeto, Egberto, Tom Jobim, todos eles conheciam de todos os universos. Sim. Conheciam do jazz, da sua própria cultura, muito, e do universo da música clássica. Todos eles, sem exceção, certo? Então, para mim, assim, eles mostram que a gente precisa ter uma cabeça universal, mas quando você vai criar, quando você vai produzir a sua arte, vamos dizer, você produz de maneira local, né? Sim. Se a gente for para uma outra área, por exemplo, literatura, você pega o Guimarães Rosa, né? Que era um cara super culto, diplomata, falava mais de 10 línguas, né? E aí ele vai e escreve o Grande Sertão Veredas. Sim. Sabe? Com aquele sotaque, com aquele linguajar do cara do sertão, né? De Minas, aquela coisa, né? Esse é um exemplo muito grande, muito legal, assim, sabe? Todos eles não têm preconceito na maneira como eles apreendem o conteúdo que vem de fora, né? Eu falo isso porque aqui tem muito preconceito também. Porque é jazz ou porque é clássico, tem muita gente que não ouve, que não se mistura. Sim. Né? Em prol de ter uma linguagem brasileira, uma coisa assim. Dito isso, eu acho que na música instrumental sempre teve uma hegemonia muito forte do jazz. Sim. Né? Isso se dá por alguns motivos. Por exemplo, você mesmo disse, você consegue falar de discos, de formações do disco, de gravações. O mercado fonográfico lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eles foram completamente diferentes. Né? O mercado fonográfico lá dava vazão para a criatividade dos músicos. Então, você pega gravações a partir do bebop, né? Que é quando o jazz ele deixa de ser exclusivamente uma música comercial, de dança. Né? Você vê até nas fotos dos primeiros shows de bebop, assim, que eles colocavam no dance, né? Não dance, ou seja, senta e escuta. A partir desse momento, os músicos começaram a ter uma relevância, né? E começou a ter um lugar para escoar isso, que eram as gravadoras, né? Gravadoras que davam liberdade para os músicos tocarem. Então você pega o disco do Sonny Rollins, tem disco que tem 2 faixas, de 20 minutos cada. Né? Do Coltrane, tem 3 faixas no disco que está tocando à vontade. E quem gosta de música improvisada, de composição espontânea, o nome que a gente queira dar, o jazz é um prato cheio para isso. Sim. Né? Não, por isso, esse ponto, eu ressaltei isso, né, que é a base. Não Sim. tem como fugir dele,
E é necessário. Uhum. Né? Mas aí você falou dos jovens. Aí um jovem que se interessa por isso, ele falou, pô, esse negócio de improvisar é legal pra caramba. O que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o Sonny Rollins. Porque se você for ouvir, por exemplo, um outro grande solista que a gente tinha aqui, o Zé Bodega, os discos dele você vai ouvir solos de 8 compassos, 16 compassos. É foda. E o cara era um super solista, entendeu? Então, essas coisas, elas falam um pouco, assim, o porquê que também muita coisa não é valorizada aqui. Por exemplo, tem um disco que é extremamente simbólico da época do samba jazz, que é o disco do Edson Machado, é Samba Novo. É um dos discos, assim, onde você consegue ver os músicos tocando mais pra fora, né? Os solos são 16 compassos, sabe? Não tem solo na forma inteira, entendeu? Então, você quer ouvir o Paulo Moura, que tá na gravação, tocando o solo mais à vontade, assim, não tem. Se você quer ouvir o Meirelles, não tem, entendeu? O Meirelles, o primeiro disco dele, em 64, por uma sorte, assim, um disco chamado O Som, um disco que vale muito a pena ouvir. A gravadora, ele tinha acabado de fazer os arranjos do Jorge Ben, aquele primeiro disco do Jorge Ben chamado Samba Esquema Novo. A gravadora gostou tanto dos arranjos, olha só, pra você ver essa diferença, assim, quando tem um lugar pra escoar. Ela falou, pô, é legal isso que você faz, grava um disco de quinteto. O primeiro disco dele foi assim. E aí é um dos únicos discos de samba jazz onde ele são só temas autorais e ele improvisa a forma toda. Mas o segundo disco, que já no ano seguinte, não, já tem standard de música brasileira, os solos são mais curtos, entendeu? Então, a turma nova que quer ver o músico tocando, ele tem pouco recurso. Tá mudando. Porque está sendo produzido um material onde isso acontece mais, né? Mas, para a turma que é muito nova, eu passo por isso com vários alunos da EMESP, muitas vezes você tem que obrigar, por exemplo, a tirar um solo de um brasileiro. Não, você vai tirar esse aqui para o final do semestre. Porque ele prefere tirar do Sonny Rollins, entendeu? Não, você vai tirar esse aqui do Proveta, você vai tirar do Vinícius Dorim. Você tem que conhecer esse aqui. Você vai tirar o Teclas Pretas do Zé Bodega, entendeu? Porque você tem que ouvir, você tem que... Aí, e muitas vezes assim, eu dou uma lista de coisas, ó, você vai tirar alguma coisa dessa lista aqui, que é para forçar eles a ouvirem as coisas, sabe? Porque tem essa construção ainda, porque que no universo do jazz é mais livre, é mais solto, né? E tem muito mais gravação, tem muito mais gente, né? Por causa desse contexto histórico, contexto comercial, né? Porque a gente sempre teve grandes solistas. Né? E hoje ainda, bicho, parece que aumentou o número, assim. Sim. Sempre teve e hoje tem uma galera. Mas aí tem um lance também que eu fico me perguntando, assim, porque fazendo uma analogia com a minha área, acontece a mesma coisa porque o desenvolvimento na França foi absurdo do repertório, é só peça boa pra caralho, o pessoal tocando pra caramba, são desafios. São músicas que dão mais tesão de tocar do que o repertório brasileiro. Tem peças boas, mas não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Mas aí, o cara que hoje, assim, beleza, estou estudando. Estudando, a gente tem que estudar de tudo. Acho que ele tem que conhecer o repertório de lá, tem que conhecer o repertório americano, brasileiro, argentino, peruano, mexicano, tem que conhecer tudo. Beleza. Agora, eu sou um artista, vou gravar um disco. Porque é aí que eu acho que é um lance importante. Que é tão importante quanto tudo isso aí, que é muito importante todo esse cenário que foi descrito. Mas eu me vi nessa situação quando fui gravar um disco há 3 anos atrás. Vou gravar um disco. O que eu vou gravar? Eu vou gravar a centésima, sei lá, milésima gravação do Glass 9 ou do Debussy. É relevante artisticamente? Ou é só um desejo meu que foi colocado no meu coração lá no começo, quando eu vi a primeira gravação do Glass 9 do Debussy? Assim, artisticamente, o que eu tenho a dizer hoje? O meu disco foi o que saiu ali, foi muito sincero, muito honesto, de ter uma baita mistura e de não ter fronteiras ali. Mas, artisticamente, falando sempre assim artisticamente, músico profissional, o que eu reparo muito é que tem uma galera, eu tô de fora dessa treta toda da música instrumental, aí meu lance é orquestra, é tocar meu saxofone clássico aí. Aí
em 2017 foi quando acabou a banda de estado. Que a gente recebeu um bom acordo. Não bom para alguns, para mim foi muito bom. Porque eu passei um ano em bar, beber cerveja das caras e ouvi todos os grupos instrumentais que estavam tocando naquele ano. Falei, eu vou ouvir todo mundo, cara. Eu quero ir lá ouvir. Eu já ouvi os discos, eu quero ir lá ouvir os caras. Aí isso aqui, uma onda, me parece uma... Eu não sei, eu falo por mim. Eu não consigo entender, pra mim, mas não faz sentido. Eu tenho um grupo, ou eu tenho um disco de música francesa, sem antes eu ter colaborado muito com a música brasileira. Uhum. E quando eu falo música brasileira, não digo de eu ficar tocando, vou gravar um samba, vou gravar um baião. É que fala música brasileira, todo mundo já acha que é o... Mas é música que sambinha, né? conte essa história, porque Sim. eu acho que contar a história é muito importante, né? Contar essa história. Aí tem compositores que fazem isso de forma genial. No caso da gente, a gente encomenda para o compositor. Uhum. Né? O popular a coisa acontece um pouco diferente. Mas tem grupos que se dedicam, assim, por exemplo, a Júlio Frevo lá, só música regional. Aí tem outros grupos que falam assim, não, aqui é só choro. Pá. Aí tem outros que ficam no rolê assim, não, aqui a gente só vai tocar jazz. Que o jazz não é o jazz feito aqui, esse jazz desses músicos, o Moacir, o Dorimeto, que embora não seja o jazz lá, da pegada americana, é um jazz feito no Brasil, é um tipo de jazz, aquilo que eles fazem. Né? Por isso que o jazz é universal, falta o jazz universal, porque ele realmente ele se adapta às realidades, né? Aos lugares do mundo, não porque é o mesmo no mundo inteiro. Né? Uhum. E aí, assim, eu só queria saber da opinião de vocês que estão nessa área, das bandas que se dedicam e grupos que se dedicam a tocar esse jazz dos americanos, assim, só aquilo, nada mais do que aquilo. Isso me parece... Eu tenho muita dificuldade em aceitar esse tipo de coisa. Assim, eu olho com um negócio assim, nossa, de novo, sabe? Uhum. É diferente de assistir um tributo ao Sonny Rollins, que aí eu acho, quero lá ver o som. É um evento, né? Agora um cara dedicar, pra mim é igual o músico que se dedica a tocar soul gospel, assim. O cara vai tocar pra caralho, mas artisticamente pra mim aquilo é muito vazio. Pra mim ele tá sendo uma caricatura de algo que ele adora ouvir. Ele tá tentando imitar aquilo ali. E se você ouve 2 minutos a fonte, você não vai querer ouvir aquilo, né? Nunca mais. Por isso que eu não quis gravar o Oswaldo. Porque se você ouvir o Eugênio Rousseau tocando, você nunca vai querer ouvir o CD. É isso. O que vocês acham disso? Assim? Eu vou falar rápido porque o entrevistado... O que eu acho em relação às bandas, ou as big bands, né? Falar das big bands. Como a gente falou aqui com o Otávio, né? Querendo ou não, a ideia da big band é uma formação de origem americana. Então tem a raiz ali. E eu acho que, por exemplo, qualquer banda, qualquer big band que comece, para ela se encontrar, ela precisa, antes da identidade de qualquer coisa, ela precisa se encontrar no som, na linguagem, no tocar junto. E esse repertório, ou essa onda de repertório, ela ajuda muito. Até que chega um ponto que a banda cria uma maturidade. Entendeu? Por exemplo, vai lá, tem a Speaking Jazz. A Speaking vai fazer 10 anos agora. 10 anos já. O Douglas começou nesse. Eu briguei Speaking, cara. Baritonista? Baritonista. Eu saí porque eu briguei com meu irmão. Sabe que esse podcast ele pode acabar a qualquer momento. Tudo que a gente faz junto. Uma hora. Eu sou um novo homem agora. Mas, por exemplo, agora que a gente está se preparando para gravar o primeiro disco e tudo mais, já é um repertório autoral, onde pra gente, por exemplo, já não é interessante tocar esses standards de swing e por aí vai. Mas houve a banda tem outra maturidade hoje, entendeu? E aí entra nesse, como você falou, na questão do jazz universal. Tem como fala, a identidade jazzística, mas tem esse lance de ser um som feito pelos compositores brasileiros, por músicos brasileiros.
Mas eu acho que até chegar nessa maturidade, esse processo é necessário. É o que eu acho. Agora fala aí, você quer um entrevistado. Eu acho que esse assunto é muito importante a gente falar cada vez mais dele, né? A gente não precisa falar que cada um faz o que quer, né? Isso é muito básico, né? Sim. Que aqui a gente não estava fazendo um julgamento, não. Eu julgo todo mundo. Tô te julgando exatamente. Mas não do ponto de vista assim, não, isso não pode ser feito. Sim, cada um faz, mas a gente está criando regra. eu sou livre para fazer, eu sou livre para achar alguma coisa a respeito, né? E todo mundo ganha se a gente conversar sobre isso, né? É importante relembrar. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que não tem sentido nenhum a gente... Eu acho que essa coisa de você querer replicar uma outra cultura é muito infantil. Quando eu comecei a tocar saxofone, por quê? Porque era um instrumento bonito, brilhante, e tinha o Kennedy, e tinha outros músicos que tocavam e faziam o sax aparecer. Comecei a tocar por isso. Depois, eu me incentivava a estudar porque eu via as pessoas tocando nota rápida, não sei o quê. Aí chega uma hora que você vai crescendo. Você fala, tá, mas isso aqui não é suficiente demais, né? Eu acho que, falando de cultura geral, isso pega a maneira como a gente lida com o instrumento, as escolhas que a gente faz na sonoridade, como toca o instrumento, e nas escolhas artísticas também, e essa é uma delas. Eu acho que chega um momento que não faz muito sentido mais você ficar replicando uma cultura. Não importa se essa cultura é maravilhosa, né? Tudo bem, se a gente vivesse na Polônia, né, na Bulgária, e fosse música popular, né, querendo esse universo, faz muito sentido você, né, vou ouvir jazz, claro, né? Mas a gente vivendo num país que tem o tamanho de um continente, com uma cultura tão foda que a gente tem, acho que é displicência não olhar para isso, né? E você buscar outras culturas para se inspirar artisticamente, eu acho que num determinado momento é isso. Para você formar uma linguagem de uma banda realmente, cara. Você formar uma big band, por exemplo, uma big band de jovens, e colocar os arranjos do Count Basie, cara... Basie, Sam Nash, espetacular. Ted Jones. Espetacular. É Assim, a base, né? não é difícil de tocar muita coisa, né? Tem muita referência boa, então você vai construindo realmente ali um corpo e tudo mais, né? Mas falando assim de uma consciência geral, isso acontece principalmente em São Paulo, né? Que onde, tudo bem, São Paulo tem tudo, né? Tem, como você falou, Juro Frevo, tem, enfim, tem Mantiqueira, tem um monte de coisa. Todo mundo tá aqui, né? Mas eu acho que sempre tem uma coisa muito forte realmente em relação ao jazz. Tá mudando, já foi mais, mas tá mudando. Eu acho que isso passa por um lugar muito assim de uma cultura de complexo de vira-lata, então o que é de fora é muito melhor, né? E passa por uma falta de consciência mesmo do que o país é. A consciência que a pessoa tem com a música não é diferente da consciência que ela tem do país, entendeu? Da cultura de maneira geral, da política, é raso de maneira geral, né? Então, eu acho que assim, falta muito, por exemplo, falta muito conhecimento sobre as coisas que já foram produzidas de música brasileira, né? Tem muita coisa muito relevante. Falando de Big Band, por exemplo, tem muita coisa legal, que ficou muito tempo escondido, porque eram coisas antigas, mas tem muita coisa muito legal. Só para falar em São Paulo, que é uma questão, né? A banda do Carlos Piper, Rezalas, uma série de outras bandas, a banda Savana no começo, né? Todo mundo, por exemplo, quando fala de música brasileira, de Big Band brasileira, todo mundo lembra muito da Mantiqueira. Mas a Mantiqueira ela já é um reflexo de algumas coisas que aconteciam antes, né? Já é um reflexo de um questionamento do Proveito, falar, pô... Tabajara. Já é um reflexo de um questionamento assim, pô, tem muita coisa legal. Por exemplo, a gente ouve Ted Jones, a gente ouve Duke Ellington. Porra, mas a gente mora, no caso dele, a gente mora no Mexiga, cara. Aqui tem samba, do outro lado da rua tem italiano, tem... Pô, a gente precisa contar essa história aqui, né? É a mesma coisa que você fez com o seu disco. Você é tudo isso que está no seu disco. Independente da sua formação, saxofone clássico, tem tudo isso aí. As noites mesmo, nos bares e tudo mais. Essa é a história que a gente tem para contar. Ela é relevante, ela vai ser legal artisticamente, pouco importa, eu acho. Pouco importa, mas é a história que tem para contar. Mas a gente precisa falar um pouco disso, assim, de que existe uma hegemonia no jeito de se fazer, que é do jazz,
e que a gente tem aqui elementos muito incríveis para serem explorados e que não são, né? Então, por exemplo, hoje em dia, dificilmente eu quero fazer parte de um grupo assim que não tem uma proposta artística que tem algum tipo de relevância, né? Então, por exemplo, eu toco na Soundscape desde 2006. Eu comecei a tocar em 2006, já tem bastante tempo. No começo, era uma banda... No começo da banda, e nessa época que eu entrei, era uma banda de jazz. Tanto que eu ia sempre no Blame Blame, sim. Tanto que era Soundscape Big Band Jazz, era assim que ela era anunciada, né? Foi uma puta banda muito relevante pro cenário na época. Todo mundo ia assistir a Soundscape, né? E era feito no alto nível. E músicos que conheciam o estilo, que pesquisavam, né? E aquilo era um laboratório para eles, né? Mas foi passando o tempo, enfim, a formação foi mudando muito, as cabeças foram ficando bem diferentes, e a gente começou a pensar assim, começaram a aparecer arranjadores incríveis, daqui, né, da cena. Fernando Correia, Gustavo Bugni, Rodrigo Morti, e a gente começou a ver relevância nisso. Falou, pô, tem um material daqui que é alto nível, é o mesmo nível que a gente vê lá fora, né? Então, há muito tempo já, apesar de a gente ter no nosso repertório muito jazz e tudo mais, a nossa premissa, meio que natural até, foi assim, tocar um repertório original de compositores, arranjadores daqui, né? Então a gente tem jazz também, a gente tem, por exemplo, Blues for Jean, mas é do Fernando Correia, seu vizinho aqui, mora aqui do lado, já é dentro de um contexto da situação, né? E aí, por exemplo, o último disco que a gente gravou Milton Nascimento, a gente gravou Moacir Santos, gravou o Andy Shorter, porque essa conjunção, esse grupo, é a mistura de tudo isso, né? E em nenhum momento a gente fala assim, não, agora, a partir de agora a gente quer fazer música brasileira só. Não, a nossa ideia a Soundscape pra gente já é uma válvula de escape, certo? Porque já tem uma série de lugares onde a gente tem compromissos musicais, assim, que a gente tem algumas obrigações para cumprir. Sim. Lá a gente não quer nenhuma obrigação. A gente quer fazer, assim, o que o Fernando escreveu? Quando a gente pede um arranjo pro Fernando Correia, pro Gustavo Bugni, a gente não dá nenhum briefing. Tipo, faz assim, faz assado. Faz o que você quiser, entendeu? Eu acho que isso é relevante. Claro, tem alguns outros grupos que acabam tendo um direcionamento artístico mais específico. Então, por exemplo, por causa da Amanda Mantiqueira. A Amanda Mantiqueira, desde sempre, ela sempre trouxe, por exemplo, essa coisa da canção. Tem música autoral? Tem, mas é pouco. Tem muito João Bosco, tem Dorival Caymmi. E isso acaba chegando em muito mais gente, por exemplo, né? Só que, claro, tem essa premissa, mas é super bem feito. Então, aproveita quando pensa no arranjo, ele não vai aliviar na caneta, né? Então, sabe, eu tô falando do meu lugar, né? Do lugar dos grupos que eu toco. Mas já teve muito lugar que eu toquei que eu já não via relevância mais em continuar fazendo aquilo, por exemplo, sabe? Por exemplo, já fiz bastante essa coisa de fazer tributo a fulano, tributo a Sonny Rollins e tal. Como evento é legal, eu já fiz muita coisa legal, por exemplo, uma vez eu fiz tributo a Ornette Coleman. É um período ali que você pesquisa, você vai ouvir todos os discos, né? Mas eu não vejo isso como uma escolha de carreira, por exemplo, sabe? E pra mim pouco importa se as escolhas de carreira que eu vou fazer vão ser interessantes. Alguém vai gostar ou não vai, sabe? Eu já tô num momento que assim, foda-se. Né? É o melhor momento da vida. Porque assim, sempre alguém não vai gostar. Sempre alguém, sabe? Então eu pelo menos vou fazer uma coisa que eu acho que tem que ser, né? Porque também eu vejo muito isso, assim, as pessoas ficam fazendo criando muito conteúdo, e aí é um assunto amplo também, né? Quando a gente passa isso para o ambiente da internet, um conteúdo que você sabe que vai ter aceitação. Eu não vejo sentido nisso, assim, sabe? Você não faz pela sua expressão, mas sim para agradar os outros, né? Exatamente. Mas que assim, isso acontece em vários níveis na internet, né? Tipo, desde o cara que toca sax e fala, eu vou gravar o solo da música do George Michael, porque vai bombar. Aí põe na caixinha, que música você quer ouvir? É esse rolê, nada contra, faz lá, é o rolê dele. Mas pra mim esse cara
que aí profissional quer fazer um conteúdo, pra mim é a mesma coisa, assim. O gatilho é o mesmo, sabe? Assim, eu pelo menos eu vejo da mesma forma. Putz, o cara tá tentando fazer um negócio aí, que é justamente, eu acho que esse foda-se é muito importante, cara. Porque pra mim, pelo menos assim, como carreira, e como qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu só tô pensando, assim, vamos supor, tá falando isso aqui. Eu dei a ideia da gente começar a fazer porque é algo que eu gosto de assistir. E eu não vi assunto de músico. Então, assim, as conversas que eu vejo, eu falo assim, pô, se passar um músico falando tal assunto, eu vou parar, eu quero ouvir isso aqui. Eu não tô nem aí quantas, talvez não tenham 10 pessoas igual a mim lá, falar, beleza, aí tá beleza, tá tudo certo. Mas pra tocar a mesma coisa, eu gosto de ouvir isso aqui, então vou fazer isso aqui. Né? Mas obviamente dentro todos esses critérios sendo de verdade, porque eu não vou fazer, eu gosto de ouvir o Márcio Milho, vou gravar um disco igual o Márcio Milho, que seria uma grande... Esse tipo de pensamento eu levo pra minha vida, de só fazer o que eu acredito que seja interessante, porque eu acredito que seja interessante, não pensando, o pessoal vai dar um like, eu vou chegar em mais seguidores. Porque eu penso o seguinte, trazendo isso para a internet, que eu acho que, embora seja um ambiente diferente, o raciocínio para uma carreira não é tão diferente. Assim, o cara, se eu ficar fazendo um monte de vídeo lá, tocando a música que está no sucesso do momento, da Anitta, sei lá, da Lady Gaga, ou o solo do George Michael, e não é algo que eu realmente curto fazer, o cara que vai ser atraído por esse conteúdo não vai querer ver o meu conteúdo. Eu vou ter que ficar alimentando um negócio que eu não gosto de fazer. Que no caso eu não gosto. Se eu usar esse gatilho, né? esse tipo de pensamento. Que pra mim é exatamente isso. Assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, assim como a gente faz esse podcast, porque é algo que eu tava vendo pra caramba e não tinha esse tipo de conteúdo aqui. Ou se tem por aí, eu não conheci. Então eu falei, pô, vamos fazer. Porque é interessante. Porque na real, eu acho muito assim, é um tipo de trabalho, né? Embora essa não seja a nossa profissão aqui, mas é um tipo ainda. Se o Covid continuar, talvez vai ser. Porque aí a música só vai ser bate-papo, nunca vai ter música assim, só bate-papo e colegas. cada um no seu quadrado tocando. Mas que isso não é nosso, assim, embora não seja nosso trabalho, é um tipo de trabalho, e que qualquer trabalho você tem que ter o mínimo de tesão de fazer aquilo, não só estar interessado. No caso da música, eu nem vou perguntar para vocês, porque eu tenho certeza que não é por dinheiro. Ninguém faz isso por dinheiro, embora você ganhe grana fazendo isso, muito... não sustenta. Assim, você ter tantos anos de estudo, continuar estudando, buscando instrumento, gastando uma fortuna em instrumento, equipamento, por uma grana que, vamos falar também, se fosse para ganhar grana eu ia fazer outra coisa. Assim, né? Eu quero ganhar só dinheiro, vou fazer outra coisa da vida, vou ser músico. Né? Então pode não dar muito certo. O mercado não promete muito. Né? mas eu acho que é isso, ter esse mínimo de tesão. Esse negócio que você falou de só estar em projetos que sejam interessantes artisticamente, né, que tenham relevância, para mim é uma coisa, eu também há alguns anos tomei essa decisão também, só fazer o que eu acho que é legal fazer. Assim. Perdi grana por causa disso, muitos dinheiros, assim, mas tá valendo a pena, a paz de espírito, né? Porque quando chega lá, você não tá afim de tocar, a conta chega, né? Chega. E ela é alta, né? E a gente fala muito hoje desse ambiente que a gente vive, né? Que a gente acaba consumindo muito da rede social, né? E que acaba sendo uma experiência também social pra gente analisar, né? Como todo mundo, como é o pensamento coletivo ali e tudo mais, né? Até aí tudo bem, assim, eu acho que eu prefiro, por exemplo, eu não gosto muito de consumir esse conteúdo, por exemplo, eu não gosto muito de seguir pessoas que alimentam histórias o dia inteiro, sabe?
Então se eu tenho um tempinho ali pra eu entrar na rede social, eu quero ver se você estava estudando, estava improvisando, estava tocando carinhoso, quero ver coisa interessante. Do crossfit, fazendo barra. O crossfit eu passo rapidinho. Mas assim, mas eu entendo que ainda mais esse período que a gente está, né? Às vezes é melhor a pessoa estar ali no stories do que estar tomando um remédio tarja preta, ou enfim, tem muita gente que consegue ter, né, através ali da maneira como se coloca para o mundo, né? Isso vai muito de acordo com a personalidade de cada um, consegue manter minimamente a sanidade mental. Eu entendo tudo isso, né? Tá tudo certo. Mas como professor, e eu dou muita aula para jovens, né, pessoas ali a partir de 14 e tal, esse mundo que a gente tem essa idade sabe que é ilusório, ele é muito real. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa, para uma menina, para um menino que está conhecendo música, está entrando nesse cenário e começa a ver isso como um exemplo, isso vira um problema muito grande. E eu tenho que lidar com isso no dia a dia. Muita coisa relacionada à autoestima, por exemplo. Então, você vê muitos alunos que adoram música, adorariam se dedicar, mas acham que tudo que faz é uma droga, tudo que faz é ruim, porque o critério é o que está acontecendo na internet. Né? Então, assim, ninguém é culpado de nada, mas é uma discussão que precisa ser feita. Né? Então, eu preciso sempre contextualizar isso aqui. Né? Então, eu sempre converso muito nas aulas, quero saber, e aí, como é que tá? Como é que você achou isso aí que você tocou? E às vezes, para um menino de 15, 16 anos, ele está tocando muito bem. Né? Só que ele se acha uma droga, autoestima no pé. Por quê? O critério não é esse. Uma pessoa que tem muita visualização, que está sempre ali no feed, é uma pessoa que está fazendo um outro tipo de coisa. Né? Então, assim, eu não sei o que dizer sobre isso, sabe? Porque, claro, eu tenho minha opinião pessoal, eu tenho a minha própria personalidade, que acaba fazendo com que eu não tenha essa plataforma, assim. Minha rede social é um lixo, profissionalmente falando é um lixo, né? Mas é um assunto relevante, cara, porque começa essa coisa da autoimagem idealizada, né, que muita gente tem, e que nessa parte de formação, assim, das pessoas dessa idade, elas começam a achar que isso é o que é. E tem gente de tudo quanto é tipo de personalidade. Tem gente que postar todo dia ou fazer um certo tipo de conteúdo é muito leve. É relax. Tem gente que são parto, sabe? Então a gente vive hoje um mundo muito louco, assim, cara. E que eu falo, o lugar que eu tô falando é que isso é prejudicial para muita gente. A maneira como as pessoas reagem a esses estímulos que aparecem, sabe? Então, assim, não sei. Mas esse lance da rede é um negócio muito, muito louco, assim, né? Porque o aplauso é o like, né? E aí a pessoa fica em busca daquilo. E a busca não tem que ser essa, né? Uhum. Assim, a busca do músico não é o aplauso, né? Uhum. Exatamente isso. Tipo assim, tem um livro que eu chamo, eu não lembro o nome, cara, que eu li da Monja Cohen, que ela conta as histórias, é um livro só de histórias, assim, sempre tem um moral da história, não sei o quê. Mas é que eu lembro, essa história me ficou gravada, assim, essa parte, porque eu fiz uma associação muito clara com a música, assim, sempre falo em aula, que é um lance assim, que fala que alguém lá que está começando no budismo encontra o mestre lá, que tipo um Buda, vai falar, cara, e faz uma pergunta para ele, fala, nossa, eu tenho que fazer essa pergunta para ele agora, encontrei ele, fala, mestre, qual é o caminho? Aí ele vai falar, o caminho é a busca. Fala assim, mas eu vou buscar o quê? O caminho. Na real, se você está no caminho, você já chegou lá, já está tudo certo. Mas você vai cada vez tocar melhor. Assim, tem um lance que está muito na moda de falar do mindset, né? Mindset, não sei o quê. Isso para estudar música é indispensável. A pessoa mudar quando ela não tem esse mindset, assim, de mudar assim, cara, eu preciso estudar. Cada vez vai estar melhor. Mas já está muito bom. Mas pode ficar melhor. Porque o estudo da música, ele é
psicologicamente, ele é nocivo, assim, se você for ser muito franco, muito sincero, porque você só evolui através da falha. Todo dia, para você adquirir velocidade, você tem que chegar num ponto que você não consegue fazer. Então, fracassando você evolui, mas você sempre está fracassando, mesmo evoluindo. Então, assim, você nunca chega. É o caminho e a busca. Você está buscando um negócio, você está no caminho, então já está tudo certo. Mas aí tem o outro lado também, que é a chuva de like lá, o manancial de views, às vezes, e a maioria das vezes, ele cai, a chuva cai sobre gente que não está tocando nada bem, que não é compromissado com isso daí, nada contra, cada um faz o que quer, mas eu tenho direito a ter uma opinião sobre isso, né? E isso para a pessoa indica que ela está mandando muito bem, nossa, eu sou um grande músico. E a internet, eu não sei o que vocês acham, mas para mim não dá, assim, a internet ela é um pedaço ali que dá para você administrar, você pode até ganhar dinheiro com ela, mas uma carreira artística sólida não se constrói na internet. Eu acho que o ponto, porque assim, por exemplo, acho que acontece muito, principalmente nessa fase de pandemia, as pessoas estão paradas, bicho, e estão fora da... Então muitas vezes a pessoa que gera o conteúdo é uma forma dela se sentir ativa também, dela estar produzindo algo, entendeu? E eu particularmente não vejo nada contra. Desde que não haja picaretagem nesse conteúdo, entendeu? Acho que a gente tem amigos aí que estão aí firme em conteúdo na internet, a gente sabe que os caras são competentes e o conteúdo é bom, é confiável. Em contrapartida, a gente vê essa galera que, bicho, porque assim, tem aquela galera que ela vive do... a paixão dela não é o tocar, não é a música. É a batidinha no ombro aqui, ó. Pô, parabéns, nossa. É aquele cara que fica depois, nossa, não, porque fulano falou que, bicho, que eu toquei aquele dia e fulano falou, nossa, que som você tem. Aí essa galera começa a produzir alguma coisa que é estranho, que não é a realidade. Falar sobre carreira, sobre a música em si, sobre as pessoas que podem falar sobre isso, construíram isso fora da internet. Então não tem como aí vender algo através da internet, eu vou te ensinar a chegar nesse caminho. Ele não aprendeu na internet, como que ele vai fazer alguém chegar nesse caminho pela internet? E não é um conteúdo direcionado para isso, né? Na real, eu acho que o grande problema assim, você gerar conteúdo, você tem um algoritmo que só faz chegar nas pessoas se você gerar sempre esse conteúdo. E ninguém consegue gerar sempre um conteúdo bacana. É inviável fazer isso. Então, aí começa a virar, bicho, tudo vira conteúdo. Pra ter um algoritmo. Eu já vi uns caras postando, tocando escala, e o bagulho da vacina no Instagram, porque aparece mais gente quando você põe que pra se vacinar, sabe? Mano, beleza, você faz o que você quiser, mas porra, mas merda, precisamos velho. falar sobre isso. Né? Tá sendo visto esse negócio aí, porque também, sabe o que eu acho assim, o setor cultural ele foi super afetado com a pandemia. Ele tá parado há um ano praticamente. Então tem esse lance assim, o músico tá se virando. Cara, da hora. Porra, mas ser honesto e se virar com o que você sabe fazer é mais da hora ainda. Porque o que acontece assim, é cara dando aula de regência que nunca regeu nada. Um outro, cara, tem maestro renomado dando aula, curso de formações que ele nunca regiu na vida. Os caras começando a entrar no rolê. Eu acho super legal quando vejo gente, assim, aluno, o cara tá estudando, aí ele começa a gerar conteúdo para iniciante. Porque ele sabe mexer com aquilo. Agora quando o cara tá estudando, ele começa a gerar conteúdo demonstrando a grande carreira maravilhosa que ele tem como bolsista. Cara, isso é uma viagem, bicho. Porque assim, pra o cara da igreja, beleza, você tem uma grande carreira. Mas você não tem. Isso é mentira. Você tá construindo um castelo de cartas aí, assim que... Sabe, eu acho assim, o que é verdade, o que é mentira? A verdade é quando a mesma coisa sendo vista de vários ângulos, ela
ela é a mesma coisa. Uhum. Assim, um músico profissional, ele vários anos é profissional. Um estudante é estudante. Agora, quando para alguém você é um grande maestro e para outro você é um cara que está enganando a galera, alguma coisa errada tem aí. Sabe? Isso tem muito. Então, eu acho que virou assim, o músico, nesse momento, na internet, é muito complicado falar esses assuntos, porque fica um lance assim, mas o músico está se virando. Aí parece que ele vem com uma capa do Superman, de super-herói. Ele é, eu mereço. Não, bicho. Tem galera que tá fazendo isso e faz muito bem. Normalmente os caras que a gente conhece, assim, que são músicos bacanas, né, bicho, que tem um trabalho sério, ele tá fazendo um trabalho sério. Né? A grande maioria, pelo menos. Tem uns que estão viajando, mas tem uns caras fazendo. Mas tem outros se aproveitando de uma onda e achando assim, aqui nesse ambiente ninguém fala mal, ninguém vai me criticar, porque é o like, olha quantos seguidores eu tenho. E eu vou falar qualquer merda aqui, que a gente fica até o toque aí pra quem tá assistindo, porque às vezes se seu vídeo foi muito compartilhado, não é porque ele é bom, é porque ele é muito ruim. Porque eu recebo um monte de vídeo ruim pra caralho todo dia. E você ainda acha que compartilhamento, cara, é pra dar risada, você tá sendo piada, tipo, e acha, não, olha, porque pode estar acontecendo isso, né? E isso é muito sério. E fica um rolê, isso que me incomoda, assim, eu conheço gente que faz um conteúdo sério na internet, trabalha muito bem, mas tem um negócio que não muda, nem na internet, que na internet não dá pra mudar isso, e essas pessoas sérias, elas colocam isso, estudo. Normalmente quem é sério, ele vai colocar ali com estudo, bicho, tem que estudar, você nunca viu o cara falando, não, em 2 passos você vai ganhar milhões, sua agenda vai estar lotada. Mano, tem que estudar. Pra fazer as coisas. É só estudar? Óbvio que não. Porque senão só fica estudando, ninguém sabe, fica dentro do seu quarto e não acontece nada. Mas o estudo, ele tem que estar lá. Assim, a pessoa. Porque o estudo é o caminho. É a busca, né? É essa que é a busca, o rolê. Então, o que eu sinto é isso. E eu sei lá onde vai parar isso, cara, porque tá uma loucura, assim. Eu acho que assim, primeiro, falar sobre isso aqui é muito importante. Né? Repetindo, pode parecer que a gente está julgando todo mundo. Não, a gente está elaborando uma questão que é latente hoje em dia. Né? E a ciência já está falando sobre isso. Então, por exemplo, as reações químicas que tem no corpo, quando a gente abre ali o Instagram e tem 30 coraçõezinhos ali, o quanto isso é viciante. Né? O quanto a gente começa a perder a mão completamente do que a gente quer realmente fazer, do que a gente quer realmente falar, e começa a buscar como se fosse um ratinho ali girando a roda, atrás dos likes. Né? Isso é um assunto de ciência, isso aqui não é assunto só desse trio, entendeu? Então quanto mais a gente falar, mais a gente vai organizando porque é tudo muito novo, né? A tecnologia mudou muito rápido, né, cara? Pô, a gente tem 35, 36 anos, eu sou do tempo ainda, parecendo velho falando, né? Que eu gravava o programa da Rádio Cultura na sexta-noite, na fita cassete, ficava ouvindo a semana inteira, cara. Sabe? E eu vi essa mudança acontecer assim, de maneira muito rápida. Aí daqui a pouco tem internet, aí você tem que esperar da meia-noite para baixar 2 MP3 por noite, né, para você ouvir também ao longo da semana, e de repente você tem tudo ali, sabe? A gente não está preparado psicologicamente para isso, cara. Sabe? A nossa estrutura psicológica, emocional não está preparada para isso. A gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Porque senão, onde é que vai parar tudo isso? Não sei. Os impactos até da autoimagem, porque você tira uma foto, você passa filtro, não sei o que, isso em adolescente, cara, eu tava lendo sobre isso ontem, é muito sério, é um efeito super péssimo, assim, porque vai lá, posta foto, passa um monte de filtro, tira um monte de perfeição, não sei o que, sou lindo aqui, olha galera, nossa, aí vai pra vida real, o efeito não é o mesmo. Que você tá cheio de ajudas, né? Ali é igual gravar CD, foi mixado, foi o melhor take, foi melhor palheta, melhor dia, tudo daquele jeito, assim. E na vida real não é exatamente. Você sabe que tem muita gente indo no cirurgião plástico mostrando filtro, né? Eu tava vendo isso. E tendo isso como padrão. Uma loucura. É muito louco. E um lance que, bicho, vocês têm que se ligar, bicho. Se for fazer o vídeo também,
Você não precisa dançar e ficar sorrindo pra câmera, achando que você tá agradando. Cara, isso aí, cara. Mas isso aí é a herança do baile. Claro que em baile metal não fica parado. Baile você tá parado, os caras falam, tem que mexer. Tem que estar curtindo. Mano, eu fui baileiro pra caralho. Não, mas não no dançava, palco, mas sorrir, mas no palco, eu nunca consegui, bicho. no palco isso é muito legal, né? Você tem um efeito visual ali, realmente, pô, é muito você assistir uma banda de baile que é uma festa e os caras estão paradão lá, assim, pô, não, faz diferença. Mas é isso também que é o lance, eu não sei como é que é no trompete, cara, mas no sax, em outros instrumentos, mas sax isso é bem forte, assim. É a carinha de tesão, assim, o cara fica uma carinha de tesão, negando, assim, cada nota, e, meu Deus, que musical, como sinta essa energia da música. E a porra da harmonia com as notas lá que tem que tocar, nada. Nada. Saca esse rolê assim, tipo. É a brincadeira. Então é meio isso, é o like. E tem essa coisa do. É da verdade, né? De cada um. É o que a gente tava falando lá atrás, uma coisa tá tudo amarrada com a outra, né, cara? De fazer o que você realmente acha que é de verdade pra você, né? Assim, isso é no nível, em todos os níveis. O cara tá começando a estudar, quer fazer a coisa, pô, legal, é um mestre, bacana. E desde o início do nível iniciante já vê o cara que é charlatão com aquilo ali. Tem cara ensinando a tocar em 24 horas, cara. Sim. Eu entendo que ele pode ensinar a tocar uma nota, mas de qualquer forma é uma mentira que ele tá anunciando, assim, sabe? Então assim, tem um vídeo muito bom no YouTube do Emanuele Baldini, que é o Espala da USESP. Ele fala sobre o charlatanismo musical. É maravilhoso. Porque fica um rolê assim, não, então o cara que dá aula para criança ou que dá aula na iniciação, ele não precisa tocar bem não. Não precisa saber das coisas, ele precisa saber mais ainda, cara. Ele precisa ser muito especializado naquilo, é difícil pra caramba dar aula pra criança. Né? Para adolescente é um outro rolê, para adulto é outro rolê. E assim, meio que só se valoriza o cara que vai ter aula, que quer ser um profissional, e o restante, que é essa coisa da internet. Faz aula com qualquer um, aprende tudo errado e fica aí. Isso é quase criminoso no ponto de vista, assim, sabe? E eu acho que assim, isso é um assunto que não é muito comentado, essa coisa, por exemplo, do estudo, sabe? Da bunda na cadeira. Porque, pega qualquer exemplo também. Eu gosto de sair da música um pouquinho, porque localiza um pouco melhor a gente. Qualquer exemplo de pessoas que foram muito longe, assim, dentro da sua área de atuação, é muita dedicação. É muita dedicação. Assim, não tem um músico, voltando para a música, não tem um músico que eu conheço que tem um trabalho relevante que não seja estudioso até hoje, sabe? E que assim, o Moacir Santos falava, o Cisão Machado fala isso, que ele foi fazer, ele estava em Los Angeles, foi fazer uma aula com o Moacir Santos. O Moacir Santos morava lá, né? Pediu muito para fazer uma aula, um dia o Moacir Santos aceitou. Primeira coisa que o Moacir falou: menino, porque você sabe que para fazer música, estudar música, tem que ter rigor. Sim, não tem essa que eu vou te explicar o macete. Você vai sentar e você vai estudar, sabe? A gente precisa bater nessa tecla. Não tem, eu não sei o que é talento, de verdade. Eu não sei o que é talento, tem dom. Todo mundo que eu conheço que é relevante estuda muito até hoje. Sabe? Você conhece alguém? Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Não tem o Messi, né? Não tem. Tem o Messi treina, né? O Pelé, quer falar de futebol? O Pelé era o primeiro a chegar e o último a sair. Que eu sou ruim? O que eu não faço bem? Não cabeceio bem. Todo mundo ia embora, ele ficava cabeceando, treinando isso. Aí vê os gols de cabeça dele. Ele sobe, ele para no ar assim. O Senna, todo mundo corre pra caramba na chuva. Ele tirava o carro dos boxes quando começava a chover. Porque era quando todo mundo guardava. E aí, quando tinha corrida na chuva, como é que era? Todo mundo sabia que o Senna ia ganhar. Qual que é o segredo nisso? A prática, é estudar, praticar isso. É uma limitação, né? Tem um grande saxofonista, o Benny Golson, que ele fala que tem coisa que você é familiarizado e tem coisa que você não é familiarizado. Então põe na balança, né?
A gente fala pouco isso hoje em dia, assim, né? Principalmente, né, com esse conteúdo todo que tem, essas coisas, essas soluções prontas, rápidas, a gente precisa falar mais sobre E tem isso. um lance, acho que com essa... A internet, ela faz umas coisas, assim, é que não é mentira, mas é uma verdade um pouco manipulada. Relativo. É muito relativo, igual quando fala assim, isso eu observo em músicos na internet, Instagram, essas coisas assim, em psicólogos, e não é bem psicólogo, páginas de psicologia, páginas sobre música e páginas sobre atividade física. Fala assim, olha, esse exercício vai queimar toda a gordura do seu corpo. Aí tem uma pessoa demonstrando que não tem nada de gordura no corpo. Mas é óbvio que aquela pessoa não fez. E aí você fala assim, isso aí ajuda? Ajuda. Só que a pessoa tem que ter uma dieta rigorosa, tem que fazer não sei o que, não sei o que. Não. É assim que funciona. É uma coisa música. Escalece, isso dá escala. É muito óbvio, assim, a psicologia, que é essa coisa assim que eu seguia muitas páginas, aí sempre vinha um rolê assim, páginas que não são muito sérias, é difícil achar páginas sérias sobre esse assunto, que é a coisa do bem-estar, da libertação, de você se alinhar com o seu desejo. Isso é deturpado pela internet, assim, é confundido de, assim, se autorizar a lutar pelos seus desejos, alinhar o seu mundo interno com o externo, é confundido com não ter problemas para resolver. Que é muito, assim, é mentira. Não, você tem que dizer não. Beleza, vai igual tocar. Você não precisa ficar horas estudando. Depende. Para quê? Talvez você precise. Aí vem outra pergunta. O que você quer fazer com isso? Você quer chegar aonde com isso aí? Assim, aí depois vem outra pergunta. Será que te faz bem? Será que você é o tipo de pessoa que dá conta de chegar até onde você quer chegar? E hoje a gente ouve muito falar sobre eficiência, né, na música. Tocar com eficiência, estudar com eficiência. Porque, bicho, você fica horas, mas se você estudar com eficiência, dá a impressão que dá, se você estudar com eficiência, meia hora tá bom, né? Entendeu? Você não precisa... Mas depende pra quê. É isso, assim, pra quem? O iniciante tá bom pra caramba, o cara tá começando a tocar Você quer entrar numa universidade? Não vai lá, cara. É muito pouco. Né? É essa a reação. O lance não é mentira. Não dá pra você falar, não, isso aí tá certo. Mas tem... saca? Tem um lance bem ligeiro, assim, que é colocado ali. Uma palavra, eficiência, é muito importante no estudo. Eu sempre defendi uma coisa de não estudar 8 horas por dia. Eu nunca estudei, cara. Assim, a minha média nos anos assim, que eu estava mais dedicado era 3, 4 horas. Nunca estudei mais do que isso. Só que era um estudo muito eficiente. Muito, assim, antes de sentar para estudar, eu tinha calculado tudo que eu ia fazer e com o professor me orientando, que dominava esse tipo de estudo. Não é assim, olha, você segue no Instagram aí, você vai estudar assim, vai dar certo. Não vai. Por isso que eu lembro quando eu abria sempre caixa de pergunta lá no Instagram e vinha os caras pedindo dica. Eu não dou dica, cara. Porque, assim, até uma nota longa, que me parece uma coisa que é boa para todo mundo, em qualquer nível, se o cara tá com a embocadura toda errada, é ruim ele estudar. Porque aí ele vai gravar um lance errado, ele vai fortalecer o que está fazendo mal para ele tocar. Então, assim, tem que procurar um professor. Se quer fazer o exercício, você tem que procurar um profissional, tem que procurar emagrecer um nutricionista. Você quer, o problema, tô com ansiedade, não segue a página de ansiedade. Eu sei que tem uma frase ali que é bacana de ouvir. Segue, mas procura um psicólogo. O lance ali é só um primeiro contato. Superficial, não dá para aprofundar muito mais para ali. Aí os caras vendem curso, aí cada um tem seu curso, seu curso tem cursos super interessantes, outros menos, mas aquilo ali é só isso. Agora, assim, de uma página que tem 10 mil pessoas lá dando like, eu nunca fiz as pesquisas, mas se for perguntar quantas compraram curso, então fica nesse rolê. E aí também tem um outro cara que fica ofendidíssimo, que se vê isso aí vai ficar também
caguei pra você, mas que é um rolê assim, mas eu tenho 20 anos de experiência tocando em casa. Nunca teve um professor, inventou tudo da própria cabeça. Cara, isso é uma espécie de terraplanismo. O cara inventou tudo da própria cabeça, não funciona. Assim, como você sabe se o professor é bom? Olhando os alunos dele. É o único jeito. Mas eu que sou novo e tô dando aula. O cara que vai fazer aula com você, ele está apostando em você. Porque não dá para saber se funciona até você ver um aluno tocando. Eu nunca vi, de todos esses cursos aí, aluno tocando bem mesmo. Assim. O cara que só faz internet. Assim, internet que eu digo essas aulas gerais. O cara que vai fazer uma aula online, vou marcar uma aula. Funciona muito bem. E eu dou aula online, mas eu falo, não é igual presencial. Aqui, cara, é 60% a 70% do que seria uma aula presencial. Nossa, eu jogo mais baixo ainda. Sim, na melhor das hipóteses. Quando a conexão tá show, assim, tá tudo certo. Você estudou aí, eu tô sacando, a gente tá em sincronia aqui, assim, aí é por aí. E aí pode funcionar. Agora, a coisa da aula pronta, que o cara compra, vou ver a aula. Que o cara falou pra câmera, assim, gravou a aula, não tá vendo como é que o aluno tá tocando, não tá... Cara, a chance disso dar certo é muito pequena. É muito pequena. Ou então você compra um curso desse sabendo disso. Essa coisa do risco. Porque assim, esses cursos que tem online, realmente se você for juntar o tanto de encontros, o tanto de conteúdo que tem produzido, é muito mais barato que se você fizesse todos esses encontros presenciais. Mas vai ciente disso, vai ciente que é assim, você vai estar produzindo muito pouco, nunca vai substituir. Eu estou entrando no segundo ano agora, né, na MESP, dando aula online, assim. Agora estou começando a me organizar, até porque no passado a gente já imaginava que em algum momento ia acabar, a gente ia voltar da aula, né? Isso não aconteceu. No final do ano a gente imaginava que teria uma chance de voltar, para voltar a presencial. Agora que não mesmo, a gente vai passar mais um ano assim, eu tenho que inventar um jeito de dar aula assim, sabe? Porque todo o pensamento até então é assim, tá aqui o método, tá aqui o Guilacourt, tá aqui o choro, tá aqui o Bob Mintzer. Eu toco, o aluno toca, eu vou fazer a nota longa, ele faz junto comigo, é tudo assim, né? Não tem mais isso. É um quebra-cabeça danado. É difícil. Como é que faz? Comprei microfone, estou tentando deixar o áudio o melhor possível, mas nunca é igual. Nunca é igual. Não tem como. Mas um lance, tipo isso, a aula online, você fazendo aula com o professor ali, te ouvindo, cuidando das demandas, te passando exercícios, pra mim não tem comparação com você comprar um negócio com uma aula pronta. Porque pra mim, o estudo é muito parecido com uma terapia com um psicólogo. Você pode ver um vídeo do psicólogo falando e aquilo te reconfortar de alguma forma. Mas você não vai ter processo terapêutico. Você não vai ter transferência. Você não vai ter... Você não vai desfrutar da evolução, sabe? Vendo aquele vídeo. Ele só te abre uma janela de pensamento. De como seria bom se você fizesse uma terapia. Então, assim, essas aulas, os caras gravam, deixa eu falar. Pra mim, às vezes aparece os caras com propaganda, patrocinado. 100 mil alunos. Então, não é? Tipo assim, pra mim, beleza, mas o cara não, só que tá ensinando pra eu ser um músico pra tocar aqui em casa. Eu acho tão errado, assim, foda-se, bicho. Porque sabe o que eu penso dando aula? Eu tenho isso muito claro pra mim. Quando eu fiz a escolha de dar aula pra músicos amadores, tem um monte de aluno amador, a maioria é amador. Quando eu fiz essa escolha, eu decidi fazer o seguinte, pra mim é a maneira mais honesta de dar aula. Assim, eu sei que ele não vai ter o mesmo tempo do aluno que quer ser um profissional, ele não vai se dedicar tanto, embora alguns se dediquem até mais do que os que quer ser profissional. Mas eu sei que esse aluno, eu penso assim, o conhecimento, ele é uma estrada. Eu estou num lugar dessa estrada e ele está em outro. Mas é a mesma estrada. Eu tenho que guiar ele até onde der. Até onde ele é sempre andando para frente. A gente vai andando para frente nessa estrada. Porque se daqui a 10 anos esse cara decidir assim, vou fazer uma faculdade de música, ele vai estar no caminho, ele vai estar mais perto do que quando...
Agora, é diferente falar assim, não, esse cara não quer saber, eu vou ensinar esse cara só tocar essas musiquinhas aqui, tá tudo certo. Que é uma rua sem saída. Porque dali, ele não vai evoluir a partir dali. Para evoluir, ele vai ter que voltar, reconstruir tudo e daí seguir. Né? Então, eu penso assim, que é essa estrada. No ritmo do aluno, tudo certinho, com o jeito que der para ele fazer ali. Mas sempre comprometido com o estudo. É meia hora por dia, meia hora de estudo. A sua rotina é meia hora. Então, se é isso aqui que você ensina é meia hora. Mas isso é infinitamente diferente desse pensamento coach de internet. Que, não, o coach ele tem um lado bom, depende pra quem também. Tem gente que tem gosto de falar que funciona pra caralho, mas alguém que nunca fez, bicho, que tem altas questões que necessitam de uma terapia psicológica, não adianta ela ficar afirmando. Já apareceu pra mim assim, 3 passos. Um coach, master coach, que formou masters e master, aí tava assim, em 3 passos eu vou mudar a sua vida. Aí o primeiro passo, né, eu tava rindo com a Tamara, que é psicóloga, né, assim, primeiro passo, deixe pra trás todos os seus problemas e seus traumas. Você pode aí e não lembro, tá errado. É isso? Pô, mas isso aí são 10 anos de terapia, cara. Pô, o Freud tava perdendo tempo pra caralho. Então, o Lacan, coitado do Lacan. Coitado. É esse tipo de coisa, assim. Então não tá errado, mas fala, não é assim. Então se é uma pessoa que não tá ligada nisso, aquilo não vai ter nenhum efeito para ela. Ela vai ficar se enganando e dando dinheiro para esses caras que sabem que estão fazendo isso. Eles sabem que estão fazendo isso. Tem 2 coisas aí, isso que você falou, eu demorei muito para aprender isso quando você vai dar aula, por exemplo, para um amador. Né? No começo eu tinha essa... Não importa que é amador, vai estudar, não sei o quê. E até eu não fazia questão que ficasse na aula, se eu não quiser estudar. Mas não é assim, exatamente, não é assim. E sabe quando caíram minhas fichas? Quando eu fui fazer algumas aulas de yoga. Aula de yoga não tem aula de iniciante e avançado. É tudo a mesma turma. Qual essa turma? É a turma das 9. É o avançado e o iniciante. A mesma professora, o mesmo professor, eles vão falar para você fazer a mesma coisa, mas no limite do seu corpo. Só que assim, o limite do seu corpo não é uma má postura. Se você tiver com uma postura, você vai ser corrigido. Mas você não vai esticar tanto o seu calcanhar, sabe? Então, é a mesma aula. Então, eu aprendi muito assim, fichas que caíram. E uma outra coisa também é que ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse questionamento todo aqui, essa problematização, né? Tem muita coisa boa também, né? Que a internet traz, né? Essa semana mesmo eu estava vendo uma live muito interessante do Jefferson Rodrigues, com o meu xará, José Lopes, e o Danilo Sina. Que eles são do nicho, no nicho não vou segmentá-los, mas eles são músicos cristãos, né? De igreja, que tem muita gente que segue e tal. E a live de super conteúdo. Assim, não tem uma vírgula de besteira, sabe? Você vê isso e fala, pô, que legal, cara. Muito, muito bom, né? O Elias Coutinho também, que é meu conterrâneo lá de Belém, esse dia eu tava percorrendo as histórias assim, ele tá fazendo muita live, né? E aí um cara perguntando pra ele, fazendo algumas perguntas, ele abre para as pessoas entrarem, fazendo perguntas. O cara perguntando uma coisa assim, ele falou assim, mas peraí, mas qual que é a tríade dessa escala que você tá perguntando? Aí o cara, tá. Aí ele joga real, fala, cara, se você não sabe a tríade, como é que você quer saber tal coisa? Entendeu? Mas aí, então tem isso também, tem isso. O Elias eu acompanho as coisas dele. O Cezão Roversi. O Pablo. Quem mais? Saques que me vem à cabeça são esses. O Gé tá fazendo agora. A coisa do estudo tá inerente. Não tem como assim, bicho, você vai ter que estudar. Senão não dá pra falar disso aqui. O que você quer fazer? É isso. Então você tem que estudar. Você quer improvisar? Você tem que estudar escala. Você tem que saber a harmonia. Não dá pra improvisar se você não souber isso. Né? O paradigma tá ligado à evolução. Sempre. O estudo está sempre ligado à evolução. Né? Então, pra mim aí tá tudo certo também. Tem essas coisas legais. É que assim, pra 3, 4, 5 legais, bicho, tem 50 fazendo umas paradas, assim, que, putz, cara, sabe, que realmente não dá pra deixar quieto, assim, tem coisas muito... É a balança para equilibrar, né? Para um prato com muito conteúdo, para equilibrar do outro lado é 50 pratos com muita bosta. Cara, mais ou menos isso.
bom, cara, eu acho que é isso, né? É isso. Pô, Josué, brigadão, cara. Obrigadão mesmo, bicho. Prazer. Que bom que vocês me convidaram. Cara, É verdade. não foi um prazer, como eu esperava. Todo mundo já sabe que isso é cena, isso é uma Não autoimagem. não é, José Isso sério, é. cara, eu te odeio. Eu tenho e-mails recentes, dos anos 2000 ainda, onde ele começa falando, fala mestre. Eu posso mostrar pra vocês. Tá lá, não apaguei. Eu chamo todo mundo de mestre. Não. Vamos no mercado agora, você vai ver. E eu queria finalizar falando que, assim, é muito importante isso aqui, cara. É muito importante a gente falar. Vou repetir, porque às vezes também é uma posição delicada. Parece que a gente está aqui querendo criticar. Não, a gente está problematizando. A gente precisa evoluir culturalmente, falando sobre a prática do instrumento, sobre a cultura musical, inclusive falando sobre coisas que não são musicais. É muito importante para o músico isso, sabe? Ter um repertório de vida que não tenha só relação com a música, sabe? Não pode ser alienado. Então, é importante esses papos, assim. As minhas aulas, tem muitas aulas que é só conversa, porque é importante. A gente precisa, sabe, evoluir, entender que o caminho é o lance. A gente não precisa chegar a lugar nenhum, sabe? A gente precisa ter resposta, a gente precisa ter pergunta, né? Porque elas vão sendo trocadas, antes da resposta vir, a gente troca a pergunta e a gente vai crescendo, vai evoluindo. Acho que então é muito importante, vida longa a esse podcast aqui. O lance é a reflexão, né? É. Sempre que eu assisto pessoas conversando, eu fico pensando o que eu acho a respeito daquilo. Então isso provoca reflexão. Pode não concordar, a ideia não é essa também. Eu faço questão. Enfim, é isso aí. Isso aí, galera. Obrigado por estar aí acompanhando a gente. E a gente não sabe quem é o próximo convidado, mas logo a gente divulga. Ou convidada. Vamos ver. Mas a gente divulga. Grande abraço aí. Falou, valeu.